Bom dia, boa tarde, boa noite. Aos participantes deste nosso canal, eu agradeço muito, de novo, a participação de vocês. Eu sou Edelcir Soares, eu sou consultor em Direito e Negócios Imobiliários. Também sou corretor imobiliário credenciado, sou perito avaliador de imóveis e sou administrador de empresas com especialização em vendas e administração. Hoje eu trouxe estou fazendo uma especial homenagem ao Cresci de Santa Catarina através desse bottom, tá? Para mostrar esse credenciamento do qual eu faço parte, da instituição da qual eu faço parte, tenho muito orgulho. Bem, o tema de hoje, o título dele é Herança em Jogo, lidando com as complexidades do inventário. Nós trataremos esse tema em 3 episódios. Então, hoje será o episódio, ou parte 1, e nós vamos, na sequência, fazer a parte 2 e a parte 3. Neste episódio de hoje, nós dividimos eles em 5 etapas. A primeira, vamos fazer uma introdução do tema. A segunda parte, nós vamos falar sobre as figuras que tem dentro de um inventário, que surgem quando você tem uma herança ou você tem uma sucessão patrimonial. Terceiro aspecto que nós vamos tratar, terceiro ponto, é a definição desse tema, o que é uma herança, o processo sucessório. O quarto ponto a ser tratado também nesse vídeo vai ser a incidência de impostos, ou seja, há também na sucessão impostos a serem, são devidos impostos nessa transação. E por último, nós vamos concluir esta apresentação. Então, iniciando esta apresentação, como introdução, eu quero falar o seguinte: este é um tema que todos nós estamos lidando com ele, ou vamos lidar com ele, seja de forma direta ou de forma indireta, posto que ele envolve sempre algo que vem a partir da existência do falecimento, da ausência de algum ente querido nosso, ou de alguém que a gente conhece. Então, quando nós estamos falando em herança, inicialmente a gente tem que colocar que há uma pessoa que faleceu. Eu vejo alguns casos, as pessoas, porque aquele imóvel é minha herança, aquilo lá. Não existe herança de pessoas que estão vivas. Existe herança depois que a pessoa morre. Existem as pessoas que são os sucessores, mas a herança só se concretiza e só se consolida juridicamente a partir do momento em que há o falecimento da pessoa. Mesmo em alguns casos onde há interdição de alguém, independente da razão dessa interdição, o patrimônio daquela pessoa permanece com ele, é feito uma pessoa, indicado uma pessoa para cuidar daquele patrimônio. Mas esse patrimônio só será dividido entre herdeiros, sucessores e outros a partir do momento da ausência daquela pessoa, do falecimento daquela pessoa. Então, tratando de uma forma importante, que esse vídeo eu me preocupei sempre no atendimento de pessoas, que nesses casos que eu atendo sobre sucessão, é falar sobre isso. Se a pessoa está viva, não há sucessão. Há um potencial patrimonial, um patrimônio potencial para que haja divisão entre os herdeiros e sucessores, mas não há essa herança ainda enquanto a pessoa estiver em vida. E enquanto a pessoa estiver em vida e não for, ou seja, obedecer ao Código Civil, não há possibilidade de se fazer transmissão desses bens.
de uma forma deliberada, de uma forma não oficial. Então, eu acabei de mencionar, então, que a herança, esse processo de sucessão, ele é regulamentado pelo Código Civil Brasileiro. Então, ele não surge de nada, você tem o Código Civil que dá as bases de como se deve proceder, não é? Então, há muitos elementos, como o tema lhe fala, você tem um tema muito complexo, a herança, ela envolve, no nosso caso, nós estamos trabalhando numa área do direito onde vem a parte patrimonial, e nesse patrimônio você tem inúmeros tipos de possibilidades, mas o que nós iremos principalmente tratar, no nosso caso, que é a área de afinidade, a área do nosso foco, é a parte imobiliária. Então, a parte do patrimônio imobiliário é aquele que mais nos diz respeito e, via de regra, nas famílias, ela parte considerável do patrimônio das pessoas diz respeito à parte imobiliária. Tem as famílias que aí tem a parte de investimentos financeiros, empresas, etc., mas esse não é o nosso objeto. Então, isso daí seria mais objeto de vara de família, da área do direito financeiro, tributário e tudo mais. Mas nós vamos nos ater, então, à questão do direito imobiliário. E o que isso se implica enquanto está nessa área junto com o direito de família. Ok? Então, para nós definirmos, acabando essa introdução, nós vamos falar dessas figuras que surgem quando você tem o início de um processo de herança. Ou seja, como dito na introdução, a herança surge a partir do momento do falecimento de uma pessoa. Essa pessoa, então falecida, ela precisa, se ela tem patrimônio, ela precisa continuar a existir para que haja a definição posterior de uma partilha, ou de um destino desse patrimônio para alguém. A essa figura, que ela não tem uma existência material, mas que eu falo assim, a existência de um fantasminha. A pessoa falece, só que tem um patrimônio dela. Esse patrimônio, suponhamos, casas alugadas, ela tem participação societária, e essas participações societárias, ou essas casas alugadas, elas estão gerando receitas, estão gerando despesas, e isso tudo não se interrompe, não cessa, não acaba de existir no momento que a pessoa falece. Então, quando falece, precisa ter uma continuidade. Só que essa continuidade, ela tem um processo. A este processo, ou seja, não é uma coisa imediata, a pessoa morreu, já acabou, ela não desaparece, e tudo aquele patrimônio dela ficou num limbo. Não, existe então a constituição de uma figura. Essa constituição de figura que eu chamo de um fantasminha daquela pessoa falecida, chama-se espólio. Então, se você ouvir falar o espólio de João Manuel, o espólio do Antônio da Silva, significa que você está lidando com alguém falecido. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa falece, aquele patrimônio que era dela passa a ser dessa figura, desse fantasminha jurídico chamado espólio. Então, se você olhar e você for mencionar um determinado imóvel, cuja a resolução dele ainda não aconteceu, você está falando então de um bem de uma pessoa que não existe, e só que essa pessoa já existiu.
Então, para se diferenciar uma pessoa natural desta figura jurídica, dá-se então a inclusão dessa nomenclatura espólio na frente do nome. Então, se você falar, eu vou trabalhar vou pegar aquele imóvel para vender de uma pessoa falecida, eu preciso então saber se eu estou trabalhando de imóvel já resolvido, que já estão no nome dos herdeiros sucessores, ou se ele ainda permanece no nome do espólio. Ao processo que é iniciado quando a pessoa falece, designa-se inventário. Então, o processo de inventário, ele definido então pelo Código Civil, também regulamentado por ali, é aquilo que quando a pessoa falece, você também só vai fazer ele se a pessoa tiver patrimônio. O inventário, o objetivo dele é designar ou levantar todo o patrimônio que tem daquela pessoa falecida e todos os possíveis herdeiros e sucessores, e daquele patrimônio também identificar quais são receitas e despesas oriundas daquilo. Então, o processo de inventário levanta tudo isso. Existem situações onde a pessoa desconhece e inicia o inventário sem saber que havia aquela pessoa falecida, no caso, vamos dizer, um senhor que tinha uma empresa e ele tinha alguns imóveis e ele falece e, de repente, no processo de inventário, ele tem uma outra família que era desconhecida da família com que ele tinha constituído esse patrimônio, e aparecem aqueles herdeiros e sucessores. Então, não é incomum esse tipo de situação. Ou aparece um filho ilegítimo que se coloca como herdeiro pleiteando uma parcela desse herdeiro. Existe aí nesse caso, como eu disse no título, a complexidade. No caso da herança, existem situações bastante distintas entre o direito dos sucessores, desses herdeiros, e também do cônjuge. Essa questão ela é determinada pela legislação. Então, regimes de casamentos, dependendo da situação, dependendo do regime de casamento que foi adotado quando do casamento, então essa pessoa terá direito a uma parcela ou não. E por último, são três elementos interessantes que surgem, nós falamos a figura do testamento. O testamento é uma figura pouco utilizada na sociedade brasileira. Por outro lado, nós temos uma influência muito grande de filmes americanos e a gente vê muito ali a questão do uso do testamento. A legislação brasileira ela tem umas características diferenciadas em termos de abrangência, de foco, mas na concepção fundamental do direito, o testamento, seja na sociedade americana, seja na sociedade brasileira, através das suas legislações, elas têm uma linha comum, que é o seguinte: a possibilidade daquela pessoa que tem um patrimônio em definir para quem ela quer destinar esse patrimônio. Então, um instrumento que permite a uma pessoa fazer essa destinação de uma parte do seu patrimônio, segundo a legislação brasileira, em detrimento daquela herança legítima, tá? Nós temos então essa figura do testamento que ele elabora esse documento, assessorado por advogado, registrado em cartório, e esse testamento, então, é a figura que fará parte também
de um inventário. Na legislação, só para complementar aqui, na legislação brasileira atual, uma determinada pessoa ela pode destinar até 50% do seu patrimônio para quem ele bem entender, com algumas exceções que a lei determina. Ou seja, se uma pessoa, o João Manuel da Silva, definir que 50% do seu patrimônio ele quer doar para um determinado clube de futebol ou para uma determinada entidade de assistência social, ele está amparado por lei para fazer isso. É necessário, então, que ele tome as providências dentro do devido processo legal. O terceiro ponto que nós vamos agora falar é definir o que é, então, a herança patrimonial. A herança patrimonial se constitui num conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa que tende a ser transferido para outro ou para outros. Esses outros são chamados herdeiros ou sucessores e ocorre após a morte, então, dessa primeira figura. Esse processo, que é conhecido como sucessão, na verdade, ele hoje, a alcunha dele, ou como todo mundo fala, ele fala de inventário. Então, as pessoas não comentam, estamos no processo de sucessão. Não, a pessoa fala, estamos no processo de inventário. Essa tem sido a maioria das pessoas com quem eu converso, vão se falar, estamos num processo sucessório, ou um processo, né, de herança, de resolução de herança. As pessoas falam, não, estamos num processo de inventário. Então, a palavra inventário acabou sendo, hoje, constituída como um sinônimo da palavra sucessão, ou herança. E, como eu já falei anteriormente, o nosso foco é trabalhar com a questão patrimonial. Em sendo assim, outras questões relacionadas na sucessão ou na herança, nós não trataremos, né, diretamente. Agora, com relação à parte patrimonial, porque a parte patrimonial, muitas vezes, ela diz respeito a imóveis, a imobilizado. E aí, sim, entra direto no direito também imobiliário. Quando a gente, então, está falando nesse processo de inventário, então há uma regulamentação, a regulação pelo Código Civil, e hoje nós temos uma situação bem mais cômoda e uma situação mais ágil que nós foi construída, que antigamente todo o inventário, volta aqui a refrisar, quando a pessoa falece e não tem patrimônio, não há necessidade de fazer qualquer processo sucessório ou trabalhar no inventário. O inventário só acontece quando a pessoa tem alguma questão patrimonial, tá? Ou ela tem bens, ou tem direitos, ou tem obrigações. Então, nesse momento que a pessoa identifica isso, sim, é necessário trabalhar esse processo sucessório ou processo de inventário. Agora, com a evolução do nosso questão jurídica, né, nosso arcabouço jurídico, hoje é permitido você fazer inventários através de processos muito céleres dentro do comparecimento das pessoas, quando há concordância entre elas, e fazer isso no cartório. É muito rápido, simples, muito menos oneroso, e isso tem com o objetivo de reduzir as demandas que se tem dentro do direito de família para que haja a partilha vinculada à tutela estatal. Ou seja, sempre se tinha anteriormente
e, né, se imagina que o inventário só possa ser feito através de um processo jurídico, constituindo-se um advogado, levando-se todo o processo para um juiz, né? Isso sempre envolve custas, né, honorários de elevada monta. E hoje você tem essa possibilidade de fazer esse processo sucessório, o processo de inventário, através de cartórios. Não volto a falar, são processos simples, rápidos e com um custo muito inferior àqueles processos se forem feitos dentro do trâmite jurídico ou do trâmite judicial convencional. Aí há necessidade que entre aqueles eleitos ou aqueles que são contemplados ou que estão dentro do rol de herdeiros e sucessores haja um consenso de que o que se decidir ali está tudo bem. E uma vez decidido, a partir daquilo que constar nessa partilha homologada dentro de um cartório, aquilo fica tendo efeito jurídico, onde a pessoa futuramente pode contestar, sim, mas ela tem já a capacidade muito reduzida de manobrar aquilo ou conseguir algo diferente. A sucessão, então, nós podemos ela dividir em dois tipos que prevê a lei. Nós temos a sucessão patrimonial do ponto de vista dos tipos, né, de sucessão. Nós podemos falar em uma sucessão legítima, que é aquela que já é prevista na lei, ou seja, tem os herdeiros, sucessores, os cônjuges, né, na ausência desse, se vai para colateralidade, se vai para primo, se vai para tio, se vai para pais. Então, isso já é tudo definido por lei. Essa modalidade de sucessão, nós falamos ela de sucessão legítima, ou definida por lei, aonde a lei define, ela, né, na letra da lei está escrito como é que fará essa divisão. A outra parte nós abordamos no seguinte ponto, que é a parte da sucessão testamentária. Como eu disse também, a sucessão testamentária, ela está hoje no Brasil limitada a 50% desses bens, direitos e obrigações. Então, eu não posso colocar 100% dos meus bens, determinar ele para outrem, isso eu estaria infringindo a lei. Então, a nossa legislação fala em 50%. Se eu determinar por testamento 100% do meu patrimônio para outrem, na hora do meu falecimento, poder-se ter uma judicialização da questão e, com certeza, haverá, então, um impedimento de que esse 100% seja destinado àquele beneficiário ou àqueles beneficiários. Cabe aqui um determinado parênteses, porque há, neste momento, né, que nós estamos vendo o país, uma mudança, várias propostas de mudança no Código Civil. Entre essas mudanças no Código Civil que está sendo tratada, a proposta que tem força, está ganhando muita força, onde o patrimônio, né, que a pessoa pode transferir para quem ela bem entender, o percentual desse patrimônio saia de 50% para 75%. Na legislação americana, ele pode fazer o testamento, né, ele pode testar até 100% do seu patrimônio. Né? Aqui na legislação brasileira é 50% e correndo esse risco de que em breve passe a ser 75%. Nós temos também aqui uma situação que cabe
mencionar que diz respeito às dívidas do espólio. Né? Como eu falei, né, você tem bens, direitos e obrigações. Se tiver um imóvel, por exemplo, e esse imóvel estiver com dívida perante o IPTU, exemplo, o IPTU dá um imposto devido a prefeituras, e esse imóvel tem uma dívida junto à prefeitura. Então, este bem precisa, então, o próprio espólio ser responsável por gerar os recursos para quitar esse bem. Então, para que esse bem seja depois distribuído para os herdeiros e sucessores e afins, eu preciso estar com esse imóvel quitado para que haja liberação por parte da prefeitura, né? Então, às vezes, eu preciso vender aquele patrimônio para arrecadar, quitar a dívida dele e o que sobrar da dívida, aí sim eu faço a divisão. Mas a dívida dele permanece, não morre essa dívida, entre aspas, com a morte também do titular daquele patrimônio, ok? Também, como nós estamos falando desses bens, direitos e obrigações, né, eu disse isso no início, mas vou frisar aqui. Nós estamos falando que esses bens não são só questão de imóveis, né? Quando você está falando em inventário, você tem uma série. Você tem bens móveis e bens imóveis, tem carros, você tem aplicações financeiras, você tem participações em empresas e, como eu acabei de citar, você também tem dívidas, ok? Uma pessoa que está em vida, ela tem todo esse rol esse conjunto de coisas inerentes à sua vida, né? E o processo de inventário, ou que é esse processo sucessório, que ele vem nessa questão do inventário, onde é o momento em que se transcorre da morte até a finalização dele, e nessa finalização você tem a distribuição entre aqueles herdeiros que se habilitaram ao processo, chegaram ao final com a habilitação ao processo. Então, isso transcorre entre um tempo. E esse tempo, como eu falei também ainda há pouco, se for para um processo cartorial de sucessão cartorial, você pode ter em 30 dias resolvido isso. Agora, eu conheço situações onde um processo sucessório, um processo de inventário, está há 30 anos ainda e não foi resolvido, né? Aqui eu também um pequeno alerta. Há uma determinação legal de que, uma vez falecida a pessoa, é necessário um prazo não superior a 60 dias para que se dê entrada neste processo de sucessão ou no processo de inventário, seja ele judicial, seja ele cartorário, ok? O quarto item que nós vamos falar é sobre a incidência de imposto, ou seja, finalizado o processo sucessório, aí nós temos um instrumento jurídico que é gerado nisso, chamado formal de partilha. Esse formal de partilha é um documento emitido pelo juiz que determina qual é a parte, qual é o quinhão que cada sucessor, cada herdeiro terá direito. Neste caso, existem algumas variações deste acrônimo, né? Quando a gente fala no Brasil, alguns chamam de ICMD,
né, em alguns estados brasileiros não tem exatamente esse nome, mas o objetivo e o foco do tributo é o mesmo. Ele é um tributo de natureza não, cuja competência da cobrança é estadual, ou seja, cada estado tem a sua legislação que define, né, e determina os seus cálculos, como é que é feito esse cálculo. Então, cada estado federativo ele tem a sua peculiaridade. Então, um imóvel com um determinado valor, em São Paulo ele pode ter um ITCMD, o valor final de pagamento de imposto, diferente de um imóvel, por exemplo, no Acre ou no Rio Grande do Sul. E a base de cálculo para chegar a esse valor do tributo é sempre definido pela essa legislação de cada estado. Tá? Eu queria fazer aqui um comparativo, porque a maioria das pessoas com quem eu convivo, eu já trabalhei, né, no nosso segmento, as pessoas entendem de um tributo chamado ITBI, que é um Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários. O ITBI ele tem a competência da sua arrecadação determinada pelos municípios, ou seja, a legislação que faz cada município, e esse município define então a base de cálculo, define a forma de recolhimento desse tributo, enfim. Agora, para nós então entendermos, né, o ITCMD e é um pouquinho da diferença do ITBI, que é como a maioria das pessoas conhecem, eu queria fazer então esse paralelo, nós vamos então falar o seguinte: o fato gerador, no caso do ITBI, ele é apenas e tão somente quando eu fiz uma transmissão onerosa de um determinado imóvel. Ou seja, eu vendi para alguém um imóvel, sobre esta operação de transmissão de bem recai um tributo. O valor, etc., quem vai calcular vai ser a prefeitura. A prefeitura de onde está localizado esse imóvel. Então, para que haja a transferência desse imóvel hoje no registro de imóveis, eu preciso estar com a guia de TBI paga. Vamos agora falar do ITCMD. O fato gerador do ITCMD não é a transmissão onerosa dele, a transferência em si de sucessão é gratuita. Então, o fato desses bens móveis ou imóveis, ele também dos direitos, eles são tributados, mas não pelo fato deles serem onerosos, mas sim por haver essa sucessão. Então, um é oneroso, que é o caso do ITBI, e o ITCMD não é uma transmissão onerosa, é uma transmissão gratuita, não é? Então, se eu fizer uma doação, o ITCMD também incide não só sobre um patrimônio que está sendo feito a sua divisão por um formal de partilha, mas se eu, em vida, quiser doar para outrem, independente de quem seja esse outrem, seja uma instituição, seja o meu filho, seja, digamos, meu primo, né? Será gerado um imposto, e o fato gerador é esta operação. Então, também vamos falar, o ITCMD, ele incide sobre bens móveis ou imóvel. Já o ITBI incide apenas e tão somente sobre bens
imóveis. Por último, a competência de receber esse tributo do ITCMD é estadual. Então, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal regulando isso, cada qual com as suas pequenas peculiaridades. Já com relação ao ITBI, nós temos, se eu não me engano, 5.600 e tralalá municípios, e cada qual é que determina e regula esse imposto. Vamos agora para a parte final, para a conclusão desse vídeo. A ideia de hoje é dar uma breve introdução, né, e nos próximos 2 vídeos nós estaremos adentrando com maiores detalhes dessa complexidade. E eu espero assim, que este vídeo e os demais ajudem bastante a esclarecer dúvidas e a permitir que haja um tratamento das pessoas em relação a como encarar imóveis, como encarar seus bens, a como encarar essa sucessão, esse processo. Já como spoiler, eu quero falar para vocês de algo que nós trataremos. Então, questões como o imóvel que eu tenha como inventário, que é tido como um imóvel, uma herança maldita, que eu não posso vender ele enquanto não está resolvido, isso é uma verdade? Nós, nos próximos vídeos, iremos responder. Outra questão também que nós iremos responder. Alguém dos sucessores morando dentro de um imóvel, ele tem que pagar para os demais sucessores e herdeiros pelo fruto, ou seja, por ele estar usando aquele imóvel e os demais não estarem se beneficiando daquilo? Também nós vamos falar sobre isso e muito mais assuntos, tá bom? Não percam os próximos vídeos. Obrigado, muito boa noite. Para vocês que nos acompanham, se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente, indique o nosso canal para outros, tá? Então, até o próximo vídeo dessa trilogia. Muito obrigado.